Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Sara, nós estamos com a nossa intérprete Elisângela e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra dos 7 Anos e a expansão territorial das colônias, ali das 13 colônias dos Estados Unidos. Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é analisar como que a Guerra dos 7 Anos influenciou na expansão do território colonial inglês e no processo de independência das 13 colônias. Então, a gente vai tentar entender como que uma guerra, ou várias, como a gente vai perceber ao longo dessa aula, transformaram essas colônias, né? Como que elas ajudaram essas colônias a terem um desejo pela independência, um desejo pela liberdade em relação à sua metrópole. Então, 13 colônias, comércio triangular. Quando eu falo desses termos, isso lembra alguma coisa para vocês? Qual conteúdo que vocês se lembram de já terem visto sobre isso? A forma distinta, né, de desenvolvimento estabelecido nas 13 colônias foi favorecida pela economia. O comércio triangular entre as colônias norte, centro e do sul com as colônias espanholas e entrepostos comerciais do continente africano. Assim, desde cedo, os colonos americanos desenvolveram hábitos e sentimentos de autonomia em relação à metrópole inglesa. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que essas colônias, ali as 13 colônias, tanto as do norte quanto as do sul, elas estavam sob o domínio da Inglaterra, né? Elas estavam sob o domínio da sua metrópole, por isso elas são colônias. Porém, o desenvolvimento econômico dessas colônias vai ser diferente entre norte, centro e sul. Porque o sul, ele vai estar mais preocupado, mais engessado numa economia nos moldes coloniais, bem parecido com o que a gente vai ter aqui no Brasil e no restante da América Latina. Enquanto ali no norte, a gente vai ter uma economia bastante autônoma, né? Esse comércio triangular, ele vai permitir com que esses comerciantes ali do norte, esses colonos do norte, consigam ter lucro e não ter tanta atenção da metrópole quanto as colônias do sul. Essa forma diferente de se organizar, essa economia diferente, ela vai refletir também na cultura, né, e na própria história, em como a história dos Estados Unidos vai se desenvolver a partir desse processo de diferenciação econômica entre norte e sul. Então agora vamos analisar quais interferências as colônias americanas estavam sujeitas caso a Inglaterra entrasse em um grande conflito. Aqui a gente tem uma colagem, né, de imagens da Guerra dos 7 Anos, com base nos arquivos do Lord Clive, de 1757. Então a gente vê aqui nessas imagens coisas, né, cenários bastante belicosos, né? A gente vê muitas armas, os cavalos, a gente vê uma multidão de pessoas que parece que vão se enfrentar a qualquer momento. Isso tudo porque a Inglaterra vai se envolver em algumas guerras e essas guerras vão envolver também a América. E nesse processo, os americanos, esses colonos, vão começar a pensar, será que a gente realmente deveria estar com a Inglaterra? Será que a gente realmente deveria ser uma colônia da Inglaterra? Então, essas guerras que vão acontecendo, elas vão ser meio como um pontapé inicial para esse processo de independência que os Estados Unidos vai sofrer daqui a alguns séculos, desse tempo que a gente está falando, né? Então, analisar as guerras nas colônias americanas possibilita que a gente compreenda como os conflitos trouxeram aos colonos um sentimento de defesa da autonomia conquistada. Porque quando a gente fala de uma guerra, a gente está falando de uma comoção social, né? As pessoas, elas se envolvem, mesmo que elas não queiram. Afinal de contas, é um estado bastante específico de conflito. Então, esses colonos que vão se envolver também em algumas guerras, algumas por conta da Inglaterra, algumas por conta de querer expandir o território, esses conflitos, eles vão gerar uma sensação de autonomia nesses colonos. E isso vai modificar, sim, o pensamento da época e o pensamento que esses colonos vão ter em relação à sua metrópole. Então, essas ações que moldaram a cultura e o sentimento enquanto uma jovem nação são reflexos que são sentidos até hoje em dia dentro dos Estados Unidos. Essa
essa proatividade da batalha, de independência, de liberdade, isso tudo é algo que ainda diz muito sobre os americanos do norte hoje, né, que se colocam enquanto bastiões da liberdade. Então agora que a gente fez essa discussão prévia, vamos fazer uma atividade para a gente conseguir fixar esse conteúdo. Então vamos lá, copie e responda no seu caderno. Ao pensarmos sobre a colonização dos Estados Unidos, você considera que a história da formação de uma nação influencia no seu aspecto cultural? Justifique. E aí, vamos corrigir? Essa resposta, na verdade, é um tanto quanto pessoal, certo? Mas uma sugestão do que você poderia trazer na sua resposta, uma sugestão talvez até de complementar a sua resposta, pode ser essa aqui. Os traços culturais de uma nação são compreensíveis tanto ao entendermos o seu processo de colonização quanto de independência. A noção de pertencimento às influências culturais e econômicas são traços marcantes na formação de uma nação. Ou seja, esse processo de independência, o que vai levar a ele, esse processo de como essa sociedade pensa, como essa sociedade se coloca em relação à sua metrópole, isso tudo é algo que marca a história desse país, dos Estados Unidos, né? Então, isso vai sim refletir nessa história de liberdade, né, de sempre se colocar como autônomos. Então vamos lá, vamos entender o que foram esses conflitos que eles se envolveram, qual que foram as guerras que a população americana estava disposta a lutar, vamos entender o que a Inglaterra estava fazendo nesse meio tempo. Bom, no século
XVII, a Inglaterra quase não interferiu nas colônias, mas no século XVIII vai impor várias normas. Então a gente já tinha comentado que as colônias do norte vão ter uma certa autonomia em relação à sua metrópole. E até então, a Inglaterra não estava com muitos problemas com isso. Ela realmente estava focada em fazer esse comércio com as colônias do sul. Porém, no século XVIII, por conta desses conflitos que a Inglaterra vai se envolver na Europa, essa situação vai mudar. A Inglaterra vai começar a interferir mais ativamente dentro da economia colonial. Para além disso, a gente tem o fato de que a concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas no mercado externo levou à interferência da metrópole inglesa nas 13 colônias. O que isso quer dizer? Essas colônias do norte, elas estavam comercializando vários produtos, né? E alguns desses produtos a Inglaterra também produzia ou também comercializava. Então eles começaram a competir em preço, né? A Inglaterra vendia mais barato, daqui a pouco as colônias do norte estão vendendo mais barato. Então a gente vai ter essa competição entre metrópole e colônia, que não é algo muito comum dentro de um sistema colonial. Então isso vai começar a incomodar a Inglaterra e por isso essa vai ser uma das causas que vai levar a Inglaterra a ter um controle mais efetivo dessa economia colonial. Para além disso, lá na Europa, a Inglaterra está envolvida em algumas guerras. Essas guerras, elas acabam sim refletindo ali no continente americano. Então a gente vai ter a Guerra da Liga dos Augsburgo, que foi um exemplo dessas interferências. Esse conflito estava ligado às políticas expansionistas de Luís XIV, rei da França, sendo uma reação dos ingleses. O que aconteceu aqui? Isso aqui é um problema que aconteceu dentro da Europa, né? Esse rei, o Luís XIV, ele estava expandindo territórios franceses. A Inglaterra não estava muito contente com essa situação e começa a tentar impedir esse avanço, certo? Porém, esse conflito ele vai dar continuidade para ele ali no território americano. Então, vai acontecer a perca de alguns territórios que eram parte de uma colônia ultramarina francesa. Vai acontecer a disputa de território entre colonos americanos e franceses. E a França vai se meter no meio também. Alguns indígenas vão entrar para tentar guerrear pelo lado francês. Então, todos esses conflitos que vão acontecer vão acabar envolvendo de alguma forma tanto o continente americano quanto a coroa inglesa. O que acontece? Para dar um fim nisso, o conflito vai se encerrar com o Tratado de Ryswick, onde a metrópole, ou seja, a Inglaterra, vai ceder alguns territórios ali das colônias americanas para a França. E entre eles a região ali do Porto da Nova Escócia, que era uma localização bastante importante para esses colonos das Américas. Então a gente percebe aqui que a Inglaterra, para tentar apaziguar a situação dos conflitos acontecendo nas colônias, a Inglaterra vai tomar uma atitude arbitrária. A Inglaterra vai separar um pedacinho do território e dar para os franceses na tentativa de apaziguar. Porém, o pedaço de terra que a Inglaterra cede aos franceses é bastante importante para esses colonos, principalmente do norte, porque é uma região portuária, é bastante importante para escoar mercadorias. Então, a gente percebe que aqui a metrópole ela já está agindo sem levar em consideração os interesses dos próprios colonos. Ela simplesmente desmembra esse território e entrega a outro governo. Então, a gente percebe que, realmente, esses colonos eles ficaram numa posição de que eles não podem fazer nada, mas que eles também não foram consultados para a perca desse território. E isso gera já uma tensão ali entre colonos e a Inglaterra. Então vamos lá para mais uma atividade, tá bom? Copia e responde no seu caderno. As colônias do norte possuíam uma relação próxima ou afastada da sua metrópole? De tudo que a gente falou até agora, o que é que você acha? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta a corrigir.
Então vamos corrigir? As colônias do norte possuíam uma relação mais afastada da Inglaterra. Um exemplo é a sua relação com o comércio, que muitas vezes eram concorrentes entre a metrópole e a colônia. Um outro exemplo pode ser a resolução da Guerra da Liga de Augsburgo, em que a metrópole cede parte do território da colônia para a França. Para além disso, vai acontecer algumas outras guerras. A gente tem essa guerra em território colonial, que vai ser a Guerra Franco-Índia, que aconteceu em 1754. Essa guerra ela foi uma disputa por território. Nesse momento, os próprios colonos ali das 13 colônias estavam interessados em conseguir um território a mais, um território que pertencia aos indígenas. E os franceses também querem territórios, também estão ali, se metem nessa guerra. Então a gente já tem mais um conflito aqui para somar nessa situação toda. Entre 1756 a 1763, a Inglaterra vai se envolvendo no grande conflito chamado a Guerra dos 7 Anos, que foi motivada pela disputa entre a França e a Inglaterra por terras situadas na África, na Ásia e na América do Norte. Então aqui a gente tem mais uma vez França e Inglaterra batalhando, disputando território, em alguns momentos até fora, né, do continente americano, como a gente viu disputas ali em África, em Ásia. Porém, é um outro conflito. O que esse conflito significa? Né? Significam pessoas batalhando e essas pessoas elas são pagas, você tem um armamento que você utiliza numa guerra. Então a guerra é um tanto quanto custosa. A gente está vendo aqui que a Inglaterra já se envolveu pelo menos em 3 brigas, né? 3 desses conflitos. Então isso é bastante oneroso, né? Acaba custando muito dinheiro se envolver em tantas guerras assim. Então, apesar de que ela vence essas guerras nas quais ela estava envolvida, ela sai abalada financeiramente. Então, né, para repor as suas finanças, a Inglaterra resolve aumentar os impostos sobre as colônias e taxar produtos essenciais aos colonos. O que é que isso significa? Significa que a Inglaterra, né, como estava com muitos gastos por conta desses conflitos, decide tentar recuperar através da cobrança de impostos por parte desses colonos, né? Então vai aumentar o quanto esses colonos têm que pagar para a Inglaterra. Porém, a gente já viu que existe uma certa autonomia, uma certa liberdade por parte desses colonos, principalmente do centro e do norte. Esses colonos já tiveram essa experiência militar da guerra no seu próprio território, o que significa que eles já podem estar preparados para um outro conflito. Então, isso gera tensionamentos, né, entre os colonos, essas 13 colônias, e a metrópole, porque a metrópole está interessada em aumentar os impostos e os colonos não estão tão interessados assim em pagá-los. Então, aqui a gente tem um mapa, né, dessas 13 colônias e dos vários territórios e das várias disputas que a gente vai ter por conta dos governos, né? Aqui a gente tem pedaço do território que pertencia à Espanha, né? Então era de colonização espanhola. A gente tem o território pelo qual esses colonos desejam se expandir, que estão ali próximos aos Montes Apalaches. Então, esse mapinha aqui ajuda a gente a se localizar geograficamente do que a gente está falando. Vamos lá para mais uma atividade? Elabore uma lista em seu caderno, apontando os principais motivos que levaram a Inglaterra a fazer modificações na sua política colonial. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já vem corrigir.
Vamos corrigir então? A gente pode colocar como primeiro ponto a concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas. Como segundo ponto, a gente tem a Inglaterra que se envolveu na Guerra Franco-Índia e na Guerra dos 7 Anos. Para além disso, a gente tem também a Inglaterra resolvendo aumentar esses impostos sobre as colônias e taxar os produtos essenciais aos colonos, que vão gerar um incômodo ali entre metrópole e colônia. Então, para a nossa retomada, para a gente resumir o conteúdo que vimos na aula de hoje, a gente teve como tema, né, os conflitos no território colonial americano, que vão trazer aos colonos essa sensação de defesa dessa autonomia que eles já tinham conquistado. Para além disso, ações que moldaram a cultura e o sentimento de pertencimento a uma terra, né? Ou seja, esse território é nosso e nós vamos defendê-lo. A Inglaterra acaba se envolvendo também em grandes conflitos e mesmo vencendo 2 guerras, sai abalada financeiramente e então, né, resolve aumentar os impostos sobre as colônias e taxar esses produtos essenciais, que vai gerar bastante incômodo por parte desses colonos, que agora, né, além de já estarem acostumados com uma certa liberdade, ainda já têm uma certa autonomia militar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Esse foi o nosso conteúdo sobre a Guerra dos 7 Anos, a expansão colonial, e a gente se vê numa próxima. Até breve!